Lucas capítulo 24, verso 13. Eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam com que fechados, que não podiam reconhecer. Ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que andais tristes? Até aí. O tema da mensagem, amados, lidando com expectativas frustradas, ou lidando com a frustração. A Bíblia narra algo muito tremendo que certamente Deus vai falar muito ao seu coração. 2 discípulos de Emaús estavam distante, 12 quilômetros distante de Jerusalém. E eles estavam comentando com relação à morte, à crucificação de Jesus. E eles estavam arrasados, decepcionados com Jesus, porque eles esperavam que Jesus iria redimir Israel, iria libertar da tirania dos romanos. Eles esperavam que Jesus ia entronizar, ia ser estabelecido como o rei de Israel. E foi morto, uma morte horrível, morte de cruz. Estava lá nu na cruz, e os romanos zombavam, e o povo zombavam, e 2 malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e Jesus não fez nada e morreu. E aqueles 2 homens estavam distantes, tristes, abatidos, decepcionados. Amados, eu não sei o momento que você está vivendo, talvez você tenha andado decepcionado com as pessoas, com o marido que te traiu, que o marido que tem sido duro com você, ou a esposa tem sido duro com você, teus filhos têm sido ingratos, teus filhos andando com má companhia não te respeitam mais, talvez você está com o coração tão apertado por causa de injustiças, perseguições, afrontas, humilhações, decepções com as pessoas, com o chefe, decepções com o filho. Talvez você está vivendo um momento de frustração, ou talvez frustração com Deus, com relação a promessas que Deus parece que se esqueceu de você, você só ouve testemunho que um recebeu, outro recebeu, e você, poxa Deus, estou na fila e o Senhor não me responde. Senhor, por que quanto mais eu clamo, mais assombração aparece? Porque quanto mais eu oro, eu vejo mais luta, mais decepção na minha vida cristã? Talvez você está vivendo um momento de abatimento, frustração com os homens e frustração com Deus, como esses discípulos. A primeira verdade que eu vejo aqui, quando nós nos decepcionamos com Deus, nossa tendência a nos isolar. Eu quero mostrar aqui no texto, Lucas capítulo 24, verso 13. Eis que no mesmo dia, indo eles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles estavam 12 quilômetros distante de Jerusalém. Jesus, ele deixou bem claro para os discípulos: é necessário que eu morra uma morte de cruz, é para isso que eu vim ao mundo. Mas os discípulos não queriam escutar essa mensagem, eles queriam escutar a mensagem que Jesus iria reinar, que ele ia estabelecer o reinado físico em Israel. Mas eles não entenderam a mensagem de Jesus. E Jesus deixou bem claro: é necessário que eu morra, mas ao 3º dia eu ressuscitarei, e estarei convosco em Jerusalém, ficar em Jerusalém, porque até que lá do alto seja revestido no meu poder. Eles perderam a palavra, eles perderam a promessa, estavam distante. Irmãos, a primeira atitude quando nós nos decepcionamos com Deus,
nós deixamos de vir na casa de Deus. Ah, Senhor, não estou afim, estou cansado, estou decepcionado. As expectativas que eu tinha, que o Senhor fizesse isso, aquilo, abrisse essa porta, e o Senhor não fez, não ouviu o meu clamor, o Senhor não me deu a resposta, o Senhor me decepcionou, o Senhor não atendeu o meu clamor. Não estou afim de ir na igreja, estou desanimado. A nossa tendência é nos isolar. Meu querido, hoje o Senhor fala para mim e para você, os planos de Deus são misteriosos. Muitas vezes você jamais vai entender a agenda de Deus, mas a agenda de Deus é perfeita. Os planos de Deus são elevados. A Bíblia fala que os planos que Deus tem a nosso respeito são planos de vitória, mas muitas vezes nós damos lugar ao nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto e enganoso, quem entenderá? A primeira atitude que eu vejo aqui na vida dos discípulos, quando eles perderam o foco e deram lugar para insatisfação, decepção. Jesus morreu, 3 anos, a gente investiu nesse ministério, esperávamos que nós iríamos participar do reinado de Jesus. 3 anos, a gente perdeu tempo. Que decepção, a morte dele foi uma morte terrível, foi a morte de um malfeitor, a morte de uma pessoa amaldiçoada. Que tristeza, que vergonha. Então imagina a decepção que eles estavam nutrindo no coração deles, e a tendência deles era fugir de medo, estavam se isolando de tudo, e a palavra era clara: ficar em Jerusalém significa fique na casa do Senhor, fique na igreja, permaneça na casa do Senhor, porque a fé vem no ouvir a palavra do Senhor. Então temos que estar junto, porque quando a gente se isola, o diabo vai trabalhando no nosso coração, para cada vez mais colocar no nosso coração amargura, colocar incredulidade, tantas coisas ruins. Mas eu vejo algumas lições que certamente Deus vai falar muito nos nossos corações. Em João capítulo 6, verso 66, fala assim: à vista disso, muitos discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, interessante, verso 68, João 6, verso 66, Jesus ele traz uma mensagem, fala assim: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Significa, quem não incorporar Jesus, quem não viver para valer mesmo um cristianismo que é a rendição, é entrega, é uma vida de renúncia. Comer a carne de Jesus significa introjetar Deus na nossa vida, que Ele seja Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, que Ele seja Senhor que possa dirigir nossas vidas. Não tem parte comigo. Então quando ele começou a trazer essa palavra tão dura: quem não bebeu meu sangue, não comer a minha carne, não tem parte comigo. Muitos se escandalizavam. Havia mais de 70 discípulos, Jesus tinha, e ficou 12. E Jesus pergunta para aqueles 12: vocês também não querem ir embora? E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E ficaram os 12 juntos, permaneceram firmes. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas amados, diante da crucificação de Jesus, houve a debandada, sumiram de medo, se isolaram, apavorados, porque acabou. Nós esperávamos que o mestre iria trazer salvação, libertação, restauração, e agora nós estamos acuados, amedrontados, estamos agora fugindo de tudo o que aconteceu. Agora começou a perseguição dos romanos a nós. Queridos, o Senhor fala aos nossos corações nesta noite, que Ele cumpre as suas promessas. Outro grande perigo, quando nós não sabemos lidar com expectativas frustradas, nós caímos na apatia espiritual. Falta de conhecimento da palavra do Senhor traz apatia espiritual.
Irmãos, Deus é o mais interessado em cumprir as suas promessas. Passará o céu e a terra, porém as palavras, as promessas de Deus não hão de cair por terra. O que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Jesus deixou bem claro: ao terceiro dia eu ressuscitarei, estarei no vosso meio, e eu derramarei do meu espírito sobre vocês, para que vocês prossigam o meu trabalho, a minha obra, o meu reino. Porque eu vim para treinar vocês, preparar vocês, porque vocês foram comissionados para que vá e apregoe o ano aceitável ao Senhor. Mas, amados, eles estavam agora numa apatia espiritual. Eu quero relatar aqui o que a Bíblia fala. Lucas capítulo 24, 14. Iam caminhando entre si, falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, enquanto eles falavam, Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados e não o conheceram, não perceberam sua presença. Irmãos, quando a gente cai na apatia espiritual, sabe, mornidão espiritual, mesmo o Senhor Jesus do nosso lado, a gente fica indiferente. Jesus está falando e a gente está pensando lá no futebol lá fora, estamos pensando, será que o Cruzeiro hoje ganha, será que hoje o São Paulo, e a gente fica disperso, porque a gente não está com a cabeça aqui, e a gente não consegue entender que Jesus está aqui presente no nosso meio. Esse é o momento que o Senhor quer mudar nossa vida, quer mudar nossa história, quer nos chacoalhar, e a gente fica naquele torpor, a nossa mente fica viajando, e o celular, e mandamos torpedo, se esquecemos que esse momento é reverência, esse momento é sagrado, esse momento o presidente do universo está falando aos nossos corações, e nós temos que estar com o coração aberto, porque você pode receber a palavra e você nunca mais será o mesmo. Apatia espiritual, uma coisa que desagrada o coração de Deus. Irmãos, há pessoas que estão tão amargurados com Deus, tão amargos, que não mais vibram com as coisas de Deus, não tem prazer de estar nas coisas de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não consegue ter comunhão com os irmãos, porque estão numa apatia espiritual. Quando alguém dá um glória a Deus alto, ele fica até escandalizado. Jesus hoje quer te acordar, porque Ele ressuscitou, está no nosso meio, e meu querido, a despeito da promessa que não chegou na sua vida, Deus não cumpriu, creia que Deus tem um tempo oportuno, na agenda dEle, Ele já marcou o dia, 1 minuto e a hora, mas creia, anda por fé, não por sentimentos, creia nas promessas. Aqueles discípulos perderam a visão da promessa de Jesus. Andaram 3 anos com Jesus, viram milagres, prodígios e maravilhas. Agora eles estavam numa apatia espiritual. Jesus se aproximou deles. Irmãos, aqueles 2 discípulos não eram 2 discípulos próximos de Jesus, como eram os 12. Não era um dos próximos de Jesus, mas Jesus vai até aqueles 2 dispersos, que estavam distantes, para alcançar eles. Olha a misericórdia de Deus que vai até nós, gente. Não importa quem você é, se você é uma pessoa humilde, se você é um discípulo próximo do pastor, meu querido, Jesus não faz acepção de pessoa, Ele está sempre ao nosso encalço, Ele está sempre à nossa procura, mesmo que a gente esteja disperso, coração rebelde, mas Deus está ao nosso alcance. Deus é um Deus de misericórdia, que Ele quer te restaurar, quer abrir teus olhos, para que você se alegre, que Cristo ressurreto está vivo, Ele não desistiu de você, e as promessas que Ele tem para você está de pé. Efésios capítulo 5, verso 14, olha que a palavra do Senhor diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios,
mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros. Desperta tu que dormes, que Cristo te levantará dos mortos. Vede prudentemente como andais, não como os necios, como os loucos, e sim como sábios. Não vos embriagueis com vinho. A nossa tendência quando nós estamos na apatia espiritual é buscar subterfúgio, buscar paliativo para preencher nossa alma. Perdemos tempo com a televisão, perdemos tempo com a internet, perdemos tempo com tantas coisas. Tomamos um pouquinho de tomar um vinhozinho, vai, acaba tomando um garrafão, e para se ver livre da ansiedade, dos problemas. Quantas pessoas que buscam coisas que parecem ser bom ao homem, mas são os caminhos da morte. Não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu espírito. Irmãos, como se encher do espírito? Lendo a palavra, louvando, orando e sujeitando uns aos outros. Sabe aquele irmão que não topa a sua cara, que não gosta de você? Meu querido, a tua luta é contra o diabo que está por detrás. A Bíblia fala, se tem alguém que está contra você, perdoa. Porque se você não perdoa, você fica preso a essa pessoa. Se você não perdoa essa pessoa, a tua bênção está suspensa. O teu dízimo, a sua oferta não é aceita. A tua oração está interrompida e você dá legalidade a demônios. Nisso sabereis que sois meus discípulos se tiver amor uns para com os outros. Irmãos, libera perdão, sujeita uns aos outros, porque a igreja não pode ser grupinhos, tribuloso ali, não, somos unidos em Jesus. Tribuloso fora, atribulado podemos estar, muitas vezes no nosso coração, Jesus tem a restauração, mas tribuloso é aquele que traz tribulação para os outros, né? Aquela pessoa que está cheia de rancor, cheia de amarra, pessoa crítica, essa pessoa traz tribulação para os outros. Então, meu querido, fique do lado de quem está cheio do Espírito, porque você é contaminado, você é contagiado, você é encorajado. Saia da apatia espiritual nesta noite, em nome de Jesus. Jesus está às portas, Jesus está pronto para buscar a sua igreja, e a igreja está pensando nas coisas terrenas, está pensando nas bênçãos materiais, está pensando em posição, está pensando nas coisas terrenas, como aqueles discípulos estavam preocupados com as coisas deste mundo, e não entendiam o plano do Senhor, que era muito maior, que Ele veio para entronizar, Ele veio para estabelecer o reino espiritual. Ele veio para anunciar o Evangelho, e não para estar no poder, estabelecer o poder na terra. Pelo contrário, meu querido, hoje o Senhor fala para você que os planos que Deus tem para você são muito melhores. Você pode não entender agora, João 13:7, você pode não entender o que você está vivendo, o que você está passando, esse momento de adversidade, de opressão, de perseguição, ou de injustiça, ou de decepção com o homem, decepção com Deus. Você pode não entender, mas creia que mais tarde você vai entender que os planos que Deus tem para você são bom, perfeito e agradável. Na agenda de Deus, Deus fala, haverá tribulações, mas no final tem exaltação, tem honra. Mas permaneça na palavra, não recue nem um milímetro, não recue, não vacile na fé, não retroceda. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu vejo aqui, amados, algumas verdades. Eu fico pensando, a Bíblia fala em Lucas capítulo 19, quando
Zaqueu estava em cima da árvore, e Jesus para e olha e diz: homem, Zaqueu, desce depressa, porque hoje o Pai me deu uma ordem para que eu passe na tua casa, ainda pose na tua casa. Desce depressa, Zaqueu. Irmãos, Zaqueu, aos olhos humanos, para os judeus, era um traidor, era um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos. Os impostos eram exorbitantes, era o traidor do seu povo. Se você puder imaginar o pior político no Brasil, mais corrupto, imagina Jesus dizendo: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Irmãos, certamente eu me incluo. Será que esse é o Filho de Deus? Eu também estaria julgando. Se esse é o Filho de Deus, como é que ele vai na casa desses corruptos? Como é que ele vai na casa do fulano, do ciclano, que está notório as podridões e ninguém faz nada? Que o povo está sofrendo, está sendo extorquido, está sendo roubado e ninguém faz nada. Está interessado no dinheiro dele, está interessado em estar comendo naquela mesa farta de injustiça. Como é que pode? Ele vai deixar essa multidão que está necessitada, pessoas doentes, a pessoas que estão precisando de Jesus, ele vai só para aquele fulano perseguidor do povo de Israel, traidor. Meu querido, uma alma vale mais do que o mundo todo. Quando nós estamos, amados, quando nós perdemos o foco da bondade, da misericórdia de Deus, nós julgamos a Deus, julgamos as pessoas. E a Bíblia fala, Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis para não serdes julgados, com critério com que julgueis, sereis julgados. Amados, Deus é justo, Deus é bom. Como é que Deus abençoou um ímpio e não me abençoou? Isso acontece muitas vezes. Senhor, o cara entrou pela primeira vez, o cara é um assassino, eu conheço ele, já aprontou tanto, recebeu a bênção, primeiro dia que vem no culto, e eu aqui estou na fila há quanto tempo? Às vezes a gente sente assim. Irmãos, Jesus participou daquela mesa com aquele pecador, e Jesus não julgou ele, demonstrou amor. Ele foi tão constrangido com o amor de Jesus, que ele se levanta na mesa, Zaqueu, e diz assim: Senhor, hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas que eu defraudei vou restituir 4 vezes mais. E Jesus se levanta imediatamente na mesa e disse: hoje houve salvação nesta casa. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus não faz acepção de pessoas. Meu querido, você não está na fila, não, você é o primeiro da fila. Jesus está tratando o teu coração, Jesus está tratando de você, meu querido. Eu estava hoje fazendo a minha corrida, o Senhor falou muito ao meu coração, falou algo tremendo, até eu anotei aqui a frase: as frustrações são o resultado de um coração enganoso, que não discerne a vontade de Deus. As frustrações é resultado de um coração enganoso, que não entende a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia fala, Jeremias 17, verso 9, nosso coração é desesperadamente enganoso. Ele é fácil de ser enganado. E quando nós damos lugar para o nosso coração, quando vem as decepções, nós caímos na tristeza, o abatimento, depressão, perdemos a vontade de viver, ficamos amargos, perdemos o foco e vivemos uma vida miserável.
Irmãos, hoje o Senhor quer chacoalhar cada um de nós, que a palavra é clara, que o Senhor quer nos encher hoje do seu Santo Espírito, e que você não deixe mais a chama se apagar. Jesus não está no sepulcro, Jesus não está na cruz, mas Ele está vivo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, não te deixarei, jamais te abandonarei. Ser forte, tenha bom ânimo, não pasme diante das pressões, diante das injustiças, mas olha para o Deus que te chamou, que é contigo por onde quer que andares, e não dê lugar ao teu coração, porque o nosso coração é enganoso, mas dê lugar à palavra de Deus, às promessas de Deus. Se alimente com a palavra, louve o Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias. Louva o Senhor. Você não está entendendo, mas Senhor, eu não tenho vontade de louvar. Se eu louvar, eu estou sendo hipócrita. Mas a Bíblia, louve ao Senhor, porque quando você louva o Senhor em qualquer circunstância, até nas circunstâncias desagradáveis, a atmosfera da presença de Deus vai mudar o ambiente, e você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração corrupto, porque o diabo quer estabelecer fortaleza no nosso coração, amargura, ódio, raiva, inveja, tantas cadeias que paralisam o nosso potencial, e deixamos de ser bom cheiro suave para o Senhor, se tornamos uma pessoa tão... Mas uma pessoa, eu falo água parada, o que acontece? Vai cheirar mal, dá dengue, né? Nós temos que andar por fé, está cheio do Espírito. A Bíblia fala, fluirão rios de água viva do vosso ventre. Significa que a presença de Deus vai ser tão transbordante, que as pessoas que estão ao nosso redor vão ser contagiadas com fé, com esperança, com alegria. Mesmo diante das lutas, você vai estar contagiando as pessoas com fé, porque você está em Jesus, você anda com Jesus, você conhece a Jesus, e Jesus faz parte da sua vida. O Cristo ressurreto está dentro de você, o Espírito Santo de Deus é com você, não tira férias, está com você, intercede por você. O Espírito de Cristo Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Que privilégio! Ele te consola, Ele intercede por você quando você não tem força. Deus nunca permite prova que vai além da tua força. Juntamente com a prova, Deus provê o escape. Sexta-feira que vem, minha esposa está terminando esse processo que ela operou os seios, tirando o câncer, um câncer daquele terrível, 10 meses numa batalha, radioterapia, acaba sexta-feira esse processo, mas amados, nós temos experimentado o Cristo ressurreto. Agora certamente, às vezes abate no coração da minha esposa, aqueles momentos de fragilidade, quando está passando por aqueles momentos de abalo. Puxa Deus, que está acontecendo? Mas o Senhor vai fortalecendo, porque à medida que ela recebe a palavra, porque na minha casa, eu também sou pastor na minha casa, não somente pastor aqui dentro, mas pastor na minha casa, eu estou sempre ministrando. Antes de sair lá de casa, nós intercedemos pelo culto, e eu transmiti a mensagem, dando uma pincelada, o que eu ia transmitir, ministrando fé no coração da minha esposa. Nesses 10 meses, muita ministração de palavra, e certamente isso fortaleceu para que ela permanecesse firme, inabalável, entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que nós não estamos livres das lutas. As lutas nos aperfeiçoam. As lutas nos deixam maleáveis, flexíveis, amorosos, ou deixa o coração embrutecido. Tudo depende de como você está encarando a luta.
eu estou encarando como bênção, todas as coisas cooperam para o meu bem. O que Deus está usando a minha esposa é algo maravilhoso. Eu falo, minha esposa, você está no tempo de ser cuidada, e ela está visitando um, visitando o outro. Essa semana já tem uma agenda de visitar lá um irmãozinho que está precisando, lá em Campinas, de uma palavra de alento. Deus chacoalhou ela diante da ameaça de morte, mas ela entendeu, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Irmãos, a morte de Jesus não era o fim, mas era o começo, era o momento glorioso que Jesus iria aos céus, mas enviaria o seu Espírito para habitar em cada um de nós, para que nós prosseguíssemos a obra do Senhor. Eu vejo agora outro grande ensinamento, que eu vejo aqui, quando nós caímos nessa cadeia de coração frustrado, nós ficamos incrédulos. Lucas capítulo 24, verso 22 a 24, fala assim: em verdade também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo, também tinha tido uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim as mulheres que havia dito, porém ele não viram. Irmãos, os discípulos foram ao sepulcro para procurar Jesus. E as mulheres também, mas não acharam. E as mulheres relataram para aqueles 2 discípulos de Emaús que eles viram só a túnica, as vestes que foi enrolado Jesus. Mas viram anjos que disseram que Jesus ressuscitou, para ir para Jerusalém, que ele vai encontrar os discípulos. Mas eles não acreditaram. Irmãos, quando nós não sabemos lidar com as frustrações, com descontentamento, nós ficamos incrédulos. Sabe quando Deus fala, você não acredita mais? Você relativiza, você que já começa a questionar, esse Deus, não duvido, não acredito. As pessoas ficam incrédulas. Irmão, duvida da tua dúvida, mas não duvide do que Deus é capaz de fazer. Irmãos, quando nós estamos decepcionados com Deus, nós ficamos incrédulos. Jesus do lado deles, conversando, e eles escutaram o relato da ressurreição de Jesus, eles não acreditaram. Irmãos, que coisa triste hoje está acontecendo dentro da igreja de Jesus, as pessoas estão incrédulas. Elas não acreditam mais em milagre, que Jesus pode fazer um milagre. Irmãos, eu quero te dar uma boa notícia, Jesus faz milagre hoje. Jesus pode fazer hoje um milagre que aos olhos humanos, que a medicina diz que não tem jeito, Jesus dá a última palavra. Queridos, a Bíblia fala em João capítulo 11, que Jesus foi alcançado por um mensageiro da parte de Marta e Maria: venha rápido para a aldeia de Betânia, porque o amigo a quem tu amas está entre a vida e a morte, Lázaro. Irmãos, e Jesus escutou aquela palavra e falou: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e continua a missão. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta e Maria chegaram até Jesus. Agora eu vou parafrasear: Jesus, essa é a hora de chegar. Meu irmão agora está 4 dias, já está morto. Pode ir embora, Senhor, agora não tem mais necessidade, o Senhor está aqui. Que decepção, Senhor. Esperávamos que o Senhor chegasse quando o mensageiro deu o recado, e o Senhor chega agora, 4 dias, meu irmão está morto. Que decepção, eu pensava que o Senhor amava o meu irmão.
E aliás, meu irmão, o maior investidor do teu ministério, o que mais bancou o ministério. Irmãos, quando a gente está decepcionado, a gente fala tanta besteira para Deus, né? Mas Deus é misericordioso. Jesus não deu nenhuma chicotada, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ah, Senhor, creio nos últimos dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. E não acreditaram. Jesus até chorou, porque sentiu a dor do coração daquelas mulheres. Mas Jesus, amado, a despeito da falta de fé, irmãos, olha a graça de Deus, a despeito da tua falta de fé, Deus vai chamar o Lázaro à vida. Sabe aquela causa que aos olhos humanos está perdido? Eu orei, Deus deixou morrer mesmo, não tem mais jeito, agora nem com reza braba. Jesus mandou tirar a pedra, tira a pedra. Mas já cheira mal, mestre. É muita mão de obra, tem que ter um monte de gente para tirar essa pedra de 2.000 quilos. Tira a pedra. Pedra da incredulidade, tira a pedra. Que o milagre Jesus vai fazer. E quando rolaram aquela pedra, Jesus faz uma oração maravilhosa. Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E Jesus dá uma ordem: Lázaro, saia para fora. E aquele que estava morto saiu para fora. E todo o povo se prostrou e disse: este é o verdadeiro Yeshua HaMashiach, é o verdadeiro Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, dos vivos, dos mortos, que chama a existência o que está morto. Quem estava cochilando acordou. Não seja Tomé, creia, e tu verás a glória de Deus. Irmãos, hoje Jesus quer mudar o teu semblante. Não adianta você tomar remedinho calmante, aqueles remedinhos que o psiquiatra receita. Meu querido, a palavra do Senhor hoje tem libertação para a tua alma. O Senhor tem libertação hoje para a tua alma. Porque abate, ó minha alma, disse o salmista, porque te perturba dentro de mim, alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque aquilo que Deus tem para fazer na minha vida será algo tremendo. Ele não desistiu de mim. Ó alma, você vai ficar surpreso o que Deus vai fazer na minha vida. Você tem que declarar: ó alma, quem comanda a minha vida é o Rei dos Reis, que não me abandonou, não. Querido, pode uma mãe abandonar o seu filho? Irmãos, uma mãe é capaz de enfrentar um leão para defender um filho. Deus, o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de uma mãe. A maior prova desse amor, que Ele semeou seu único filho, e lá na cruz, o próprio Deus contemplou o sofrimento do seu filho, sendo esbofeteado, sendo zombado, sofrendo uma morte dilacerante, uma morte terrível. O pecado da humanidade estava sobre ele. Se fez maldito para que fôssemos benditos, se enfermou na cruz para que fôssemos sarados, sentiu a solidão para que fôssemos amados, que ele chegou ao ponto e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Chegou o momento que o pai virou as costas, porque não suportou a dor de ver o seu filho amado sofrendo. Querido, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Quando Deus diz não para você, creia, esse não é melhor para você. Quando Deus diz um não para você, creia que esse não é melhor para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode não entender, amados, que Deus conhece o futuro. Deus tem o melhor para você. Às vezes nós temos o foco distorcido do propósito de Deus,
Mas a Bíblia fala, assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os planos do Senhor mais elevados do que os nossos. Irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo extraordinário, algo maravilhoso. A obra dele não é uma obra por atacado, é artesanal. Ele está trabalhando no teu caráter, está trabalhando na sua vida, está tirando tudo que não presta, vaidade, um espírito crítico, uma pessoa invejosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa arrogante. Deus está trabalhando através das lutas. Deus está gerando em você caráter, amor, bondade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, amor. Nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Irmãos, imagina viver hoje o cristianismo lá no Iraque. Hoje o ISIS está matando cristão. E pergunta, você é cristão? Você quer renunciar o Cristo? E aceitar lá? Eu fico firme com Jesus, eu não abro mão da minha fé, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para me guardar e me levar para a glória. Estão morrendo lá na Líbia, África. Está havendo perseguição contra os cristãos, meu querido. Mas eles estão vivendo o Cristo ressurreto nas suas vidas. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O diabo está oferecendo hoje poder, fama, está oferecendo sexo, está oferecendo pornografia, está oferecendo prazeres transitórios, dinheiro, ouro, prata. Tem gente vendendo alma para o diabo. Que adianta o homem passar por momentos passageiros, mas ele não desfruta de paz, de alegria no coração? Esses políticos corruptos, bandidos que roubam e hoje continua no poder, meu querido, a Bíblia fala, com Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Vai chegar o momento que esses homens vão cair por terra, porque o Deus, que é o justo juiz, vai colocar por terra, porque Deus é um Deus de justiça. Pode prevalecer no primeiro momento, passar tempo, mas vai chegar um momento que Deus fará justiça. Deus é um Deus de justiça. A justiça dele não tarda e não falha. Deus é um Deus misericordioso. Não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam e cheguem a Ele. Agora eu quero falar, amados, que a infinita graça de Deus alcança mesmo quando nós estamos abatidos. A infinita graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança mesmo quando a gente está de cara amarrada com Deus. Sabe quando a gente está decepcionado com Deus, quando a gente está frustrado com Deus? Deus vai ao nosso encontro. Filhinho, te amo. Filhinho, não te deixo. Eu não vou te abandonar. Filho, volte para Jerusalém. Volte para minha casa. Porque lá você vai ser revestido do meu poder. Lá você vai receber o alimento, a minha palavra. Volte, volte. Querido, a graça do Senhor hoje te alcançou. Talvez você teve dificuldade de vir ao culto hoje, mas hoje o Senhor diz para você: não te deixei, não te abandonarei, não te abandonei. Está de pé as minhas promessas, está de pé os planos que eu tenho para você, está de pé. A esse caos que você está vivendo no primeiro momento, você, querido, se posiciona, porque Deus transforma o caos em ordem. Deus transforma a escuridão em luz, porque Ele é a luz. Deus vai fazer algo que aos olhos humanos parece impossível, mas Deus vai fazer um milagre. Jesus estava agora fazendo menção que ia passar adiante. E aqueles dois homens falaram: não quer participar de uma ceia aqui com a gente? E Jesus, olha, querido, Jesus é cavalheiro, ele não se convida não, nós temos que convidar. Ô estrangeiro, ô peregrino, quer passar com a gente uma ceia, quer participar? E Jesus aceitou. E quando Jesus sentou no lugar onde ele gostava de sentar, ele
partiu o pão e começou a distribuir. E quando ele começou a distribuir, aqueles 2 homens, os olhos se abriram e reconheceram que aquele homem era Jesus, o Cristo ressurreto. Gente, quando Deus abre os nossos olhos da fé, que Cristo ressurreto está presente na sua vida, Ele te assiste 24 horas, a sua vida muda, a ficha cai, toda a frustração vai embora, e dá lugar à admiração, à alegria, à festa, que Deus é fiel, Deus promete, Deus cumpre. Estava lá aquele homem, com marca de cravos nas mãos, estava lá servindo, a paz seja convosco. E depois, quando Jesus serviu, Jesus desapareceu imediatamente. E aqueles homens disseram: puxa, quando a gente caminhava com Jesus, nosso coração queimava quando Ele transmitia a palavra, quando Ele falava desde Moisés, os profetas, que era necessário que Jesus viesse, que Ele morresse a morte de cruz, mas que Ele ressuscitaria. Quando Ele falava, o nosso coração queimava, mas a gente estava tão cego. E agora a gente viu. Eles se levantaram, a Bíblia fala, eles se levantaram e foram para Jerusalém encontrar os seus irmãos, os seus discípulos, encontrar com seus irmãos os discípulos. E lá eles relataram a aparição de Jesus. E Jesus aparece diante de todos os discípulos novamente, agora em Jerusalém, e diz: a paz seja convosco. E aquele lugar se tornou um lugar tomado pela alegria, pela manifestação gloriosa do Cristo vivo. Queridos, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Quando o diabo disse: acabou, não tem mais jeito, foi-se, Deus fala: é tempo do milagre, é tempo da ressurreição. Deus vai ressuscitar o teu casamento, e Deus vai fazer um milagre, que o Satanás, que se opunha, vai cair por terra. Porque quando Deus se levanta, Ele se levanta para agir a favor dos seus ungidos, para os seus filhos que clamam dia e noite. E eu creio que chegou o tempo de Deus na sua vida. Amém. Deus tem alegria para nós, porque Jesus está vivo, não está no sepulcro, não está na cruz, mas está presente, habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, a pessoa da Trindade habita dentro de nós. Queridos, esse é motivo de alegria. Teu nome está escrito no livro dos céus, e você leva a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida.